Sim, eu entrei no hype e resolvi fazer um vídeo temático de Barbie. Claro que eu não podia deixar passar essa oportunidade de fazer um vídeo temático de Barbie, então isso é o que eu vou fazer hoje. A gente tem um pequeno problema que é direitos autorais. Eu não podia, obviamente, simplesmente usar a logo da Barbie ou alguma coisa assim, por questões de direitos autorais mesmo, você não pode fazer esse tipo de coisa. Então a minha ideia foi fazer um caderno inspirado nos looks da Barbie do filme. Eu peguei umas referências, eu vou mostrar aqui pra vocês direitinho na hora que eu estiver criando no computador, que aí não seria simplesmente um caderno rosa, né? Ainda é um caderno rosa, porém com referências aos looks da Barbie. Mas eu resolvi fazer um caderno simples, a questão mais complexa aí realmente é a criação da capa no computador, mas que também é simples, não é nada complexo, eu não fiz nada muito mirabolante, então com as aulas que a gente já teve aqui, inclusive, de criação no Canva, você já consegue fazer a sua própria capa também para usar no seu caderno temático de Barbie. E o caderno em si, eu resolvi fazer um caderno de costura exposta, cópita de 2 agulhas, e eu misturei o rosa com o azul, porque vocês vão ver aqui também nas referências que eu fui buscando do filme, tem vários detalhes de azul nas imagens, então eu achei que ia combinar para não ficar unicamente rosa e para dar um detalhezinho a mais ali, né, para ficar um pouquinho diferenciado. Antes da gente começar o projeto, já deixa seu like, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações. Me siga também nas redes sociais para você não perder nada de novidade. E se você quiser apoiar mais meu trabalho e receber mais coisas também, mais conteúdos, mais aulas, mais arquivos digitais, você pode se tornar um membro do canal ou um membro do clube exclusivo. A partir de R$8 você já tem acesso a coisas exclusivas e já apoia demais o meu trabalho. O link tá aqui embaixo na descrição caso você queira saber mais informações. Então bora fazer esse projeto. Comecei, como sempre, pela pesquisa de referência. Fui no Pinterest e joguei Barbiecore para ver o que eu conseguiria encontrar que me ajudasse a pensar em alguma coisa para a capa. Fui salvando algumas imagens numa pasta secreta para ficar mais fácil de ver o conjunto depois ao mesmo tempo. Minha ideia, como falei para vocês no início do vídeo, era usar os looks da Barbie para montar a arte, já que a gente não pode usar logo nem elementos que sejam muito diretos, como PNGs da Barbie, por exemplo, porque é tudo protegido por direitos autorais. Então o máximo que a gente pode fazer é referência ao estilo do filme e da boneca. Olhando os looks gerais, eu achei que ficariam mais legais esse xadrez de rosinha e também esse rosa pink com estrelas. No Illustrator eu preparei o escopo da capa para daí montar o layout. Fiz um retângulo de 14,8 por 21 centímetros, que vai ser a minha capa final. Depois expandi essa medida em 2 centímetros para cada lado, que seriam as minhas abas de cola, totalizando 18,8 por 25 centímetros. Voltei no Pinterest e copiei a primeira imagem que ia usar, do vestido de xadrez. Eu tentei pegar a cor da imagem mesmo para usar pro layout, mas não estava saindo uma cor muito alegre, então eu acabei ajustando no olho mesmo para ficar mais parecido visualmente com o vestido. Mudei a transparência para o Multiply, que deixa o retângulo meio transparente, para que eu conseguisse colocar um em cima do outro e ter esse efeito de xadrez mesmo. Se você estiver usando o Canva, é só aumentar a transparência do retângulo, mesmo princípio. Fiz o retângulo com 1,5 de largura e uma distância também de 1,5 entre cada um. Depois foi só repetir a mesma coisa na horizontal para fechar a padronagem. Depois eu voltei no Pinterest para pegar a próxima imagem de referência, porque a minha ideia era fazer frente e verso com estampas diferentes. Inicialmente eu queria pegar exatamente esse tom da roupa dela para fazer a parte de trás, mas eu achei que destoou demais a parte da frente, porque eram tons diferentes. Então tentei pegar o mesmo tom da frente e dar uma escurecida para ficar próximo da ideia da roupa de cowboy, porém não tão diferente da cor da frente. Depois eu fui no Freepik e tentei achar uma padronagem de estrelas que parecesse com a padronagem que tem na barra da calça de cowboy. Eu achei uma estampa bem parecida com a da calça que já ia servir para o que eu queria. Só que a padronagem era amarela, né? Então obviamente eu precisava mudar a cor pro rosa. Eu confesso que eu fiquei um bom tempo tentando achar as melhores cores para fazer essa parte de trás. Eu não estava ficando satisfeita de jeito nenhum. Eu tentei pegar também tons mais claros e mais escuros de rosa baseados na foto do filme para fazer as estrelas, dando contraste com rosa de fundo. Também perdi um bom tempo fazendo teste de cor aqui até chegar num que me agradava mais. Eu acabei optando pelas estrelas maiores em branco para dar bastante contraste, mas eu não estava conseguindo achar uma cor boa para as estrelas menores, que não fizessem elas ficarem totalmente sumidas ali no meio. Por último, acabei optando por tentar o azul, que, como eu falei, também é bem presente nas imagens do filme. Aí sim eu achei que funcionou muito melhor, principalmente porque a minha ideia já era fazer uma costura de 2 cores, então o azul ia encaixar perfeitamente. Para fazer o miolo, eu peguei folhas Bullet impressas em sulfite 75 gramas e folhas Color Plus 180 gramas rosas da cor Cancun. Para cada bloquinho, eu juntei 5 folhas sulfite, mais uma folha Color Plus do lado de fora, para ficar aparecendo na lombada no resultado final. Eu fiz 7 bloquinhos no total, fui ajustando as folhas e dobrando um a um ao meio usando a dobradeira. Com todos os bloquinhos dobrados, passei para o refile. Para manter a mesma vibe Barbiecore, eu usei a Cut Saver do estúdio LeCrafts, que já tem esse tom rosa gracinha. Ela vem com algumas réguas que você ajusta a posição para daí fazer o refile com mais precisão.
Eu ajustei primeiro para refilar a altura de 20,5, 5 mm a menos que o tamanho da capa. Depois foi só vir com o meu estilete afiado para fazer esse refile, bem devagar para dar um acabamento melhor. Feito o refile da altura, passei para o refile da largura para tirar as pontinhas duplas que surgem quando você dobra o caderninho ao meio. De medida final, eu usei 14,4 cm. Com todos os bloquinhos refilados, passei para a furação. Pela parte de dentro, eu fiz a medida de 4 furos. O primeiro a 2 cm da beirada e o segundo a 6 cm desse primeiro, e depois a mesma coisa do outro lado. Para essa costura, é fundamental que você tenha um número par de furos, ok? Para fazer a furação, eu usei o berço de furo e o agulhão de pássaro da Amarelos. Depois foi só repetir a mesma coisa em todos os bloquinhos, e para a preparação do miolo é só isso. Para a capa, eu fiz a impressão da minha arte em papel fotográfico 180 gramas com laminação fosca. Pelo lado de fora, eu fiz a marcação com boleador nas minhas marcas de dobra, para ficar mais fácil de alinhar o papelão na hora de colar. Você pode também usar uma caneta sem tinta se é o que tem aí. Pela parte de dentro, eu só uni as marcas de dobra com uma lapiseira de leve para conseguir enxergar. Passei a cola no papelão e depois virei na capa para alinhar com as marcas de lapiseira. Para esse tipo de trabalho, eu sempre uso a cola PVA. Depois que eu viro no papelão, eu sempre passo a mão primeiro antes de vir com a dobradeira para terminar de tirar todas as bolhas. Para colar os cantinhos, eu corto na diagonal, passo a cola e viro em cima do papelão, fazendo canto de bibliotecário. Se preferir, você pode usar um fio de cabelo, aqui tanto faz. Depois, para colar as abas, eu passo a cola, pressiono a capa para baixo e só daí viro por cima da aba para finalizar a cola. Seguro o tempo virado para baixo, depois viro ao contrário para passar a dobradeira e fazer o acabamento. Depois é só repetir a mesma coisa nas 4 abas e na outra capa. Antes de fechar com a guarda, a gente precisa colocar o elástico na contracapa. Para isso, eu peguei o gabarito da loja da Nádia, que tem a marcação de canto, para poder fazer uma marquinha em 2,5 por 2,5, que é onde eu vou fazer meu furo do elástico. Eu faço primeiro a marcação com agulhão e depois venho com meu formão para fazer esse furo com 7 mm de largura. Depois que atravessei, eu virei a capa do outro lado para escavar o local onde vai ser colado o elástico. A partir do furo, medi 3 cm e vim com meu estilete para tirar as primeiras camadas do papelão. Cuidado para não colocar força demais e acabar atravessando para o outro lado. Depois que eu cortei, aí foi só vir com o formão para fazer essa descamação. Peguei meu elástico chato e usei o formão para ajudar a atravessar para o outro lado, ajustando na parte de dentro para encaixar certinho nesse buraco que eu fiz. A medida de elástico que eu precisei para esse caderno foram 30 centímetros. Depois de atravessado, passei a cola PVA no buraco e segurei o elástico um tempo até colar bem. Para finalizar, só fiz o fechamento com a guarda, também de papel Color Plus 180 gramas, o mesmo do miolo. Peguei um pedaço de papel de 4 mm a menos que o tamanho da capa, passei a cola no papelão até chegar quase na beirada, mas sem chegar demais para não ficar parecendo cola na capa final. Aí foi só passar a beiradinha de cola na guarda e virar no papelão, tomando cuidado para ficar bem centralizadinho. Para dar o acabamento, eu sempre passo a dobradeira para tirar as bolhas, mas também para fazer a marcação das abas, o que ajuda a segurar ainda melhor. Para fazer a furação da capa, eu peguei uma folha de rascunho que tinha a mesma altura da capa e fiz uma linha a 2 cm da beirada, que vai ser a minha linha de furos. Daí, assim como no miolo, eu precisei fazer 4 furos. Para alinhar melhor uma coisa com a outra, eu peguei um dos meus bloquinhos, coloquei bem centralizado no meu gabarito e fiz a marcação de cada um dos furos. Aí foi só pegar a capa e alinhar o gabarito na ponta onde seriam esses furos. Para prender, eu usei meus binder clips colocando uma proteção de papel para não danificar a capa por baixo. Depois de alinhar bem o gabarito, vim com meu agulhão e atravessei nas marcações. Aí foi só repetir a mesma coisa com a contracapa e já estava tudo pronto para costura. Para costura, a gente precisa primeiro separar as linhas. Eu usei essas 2 linhas enceradas de algodão, uma rosa e uma azul. A quantidade de linha aproximada para essa costura é a quantidade de bloquinhos vezes a altura dos bloquinhos vezes 2. Como eu tinha 7 bloquinhos, precisaria de 14 vezes a altura dos bloquinhos. Porém, como é uma costura de 2 cores, eu usei uma agulha para cada furo, ou seja, 4 agulhas. Então eu dividi essa quantidade total em 4, o que deu 3,5. Para arredondar e garantir que não ia ficar nada faltando, eu usei 4 vezes para cada agulha, com 2 agulhas rosas e 2 azuis. Depois que todas as agulhas estavam com suas respectivas linhas, aí sim eu comecei a costurar. Comecei com o último bloquinho e a contracapa. Pela parte de dentro, saí no primeiro furo com todas as agulhas. Depois, antes de seguir com a costura, dei um nó de uma ponta com a outra, formando 2 pares de linha. Esses pares vão trabalhar juntos o tempo inteiro. Feito isso, peguei a agulha e entrei no furo da capa, de baixo para cima, com cuidado de sair com a agulha pelo lado esquerdo da linha que está saindo do caderno. Repeti a mesma coisa com as outras 3 agulhas. Como eu saio com a agulha à esquerda da linha, eu passei todas as linhas para a direita para fazer o acabamento. Depois entrei novamente no furo da capa, dessa vez pelo lado de dentro, também repetindo a mesma coisa para todos os furos.
Uma coisa importante quando você está fazendo essa parte é não puxar a linha toda ainda. Você precisa deixar o loop no final. É nele que você entra para terminar o acabamento. Então, de baixo para cima, entrei nesse loop com a minha agulha. Depois puxei a linha na parte de baixo para fechar mais o loop e puxei em cima para finalizar. Mesma coisa nos outros. Entrei de baixo para cima, puxei embaixo, puxei em cima. Feito isso em todos, é só passar para o próximo bloquinho, entrando no furo correspondente. Entrei com cada um e cruzei as duplas de um lado para o outro. Os dois da esquerda cruzam entre si e os dois da direita cruzam entre si. Antes de passar para o próximo bloquinho, passei por baixo do bloquinho anterior, da direita para a esquerda, com cuidado para não passar por baixo das linhas da capa, tem que passar por cima. Fiz a mesma coisa em todos os furos e só daí passei para o próximo bloquinho. Aqui o princípio se repete. Entrei no furo correspondente no bloquinho de cima, cruzei as linhas entre pares na parte de dentro e repeti até o final, sempre lembrando de dar o loop embaixo do bloquinho anterior e de cruzar as linhas na parte de dentro. No último bloquinho, depois que eu terminei de costurar com o bloquinho anterior, peguei a capa para prender como eu fiz na parte de baixo do caderno. Também fiz o loop embaixo do bloquinho anterior e só aí entrei no furo da capa, lembrando de sair pela esquerda, passar para a direita, entrar novamente no furo pela parte de dentro e deixar o loop para finalizar, entrando com a agulha nele de cima para baixo e puxando para fechar. Aí só repetir a mesma coisa nos últimos 3 furos. Para dar um nó na parte de dentro, eu fiz o loop novamente embaixo do bloquinho anterior e daí entrei no furo, juntando uma linha com a outra no interior para dar o nó. Depois passei com o resto da linha por baixo das outras, trançando para prender e daí cortando o excesso para finalizar.